Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como é que foi de final de semana? Bem, parte do meu final de semana eu estou usando para gravar essa aula para vocês, porque infelizmente nós retornamos ao formato remoto. Por enquanto isso vai ser necessário. O ideal seria que estivéssemos todos lá na escola. Infelizmente isso não é possível ainda por conta da pandemia, mas tem muito do que a gente pode fazer para ajudar a melhorar. Por exemplo, se nós nos cuidarmos, se evitarmos aglomeração, se usarmos álcool gel e máscara, a gente vai ajudar muito a essa situação terminar o quanto antes para a gente voltar para o ideal, que é lá na escola, ok? Estou contando com vocês. Para dar continuidade à atividade que iniciamos na última semana, o professor preparou, como sempre, para o terceiro aninho, aquela apresentação baseada no material didático, uma apresentação feita com todo carinho para vocês. Vamos lá? Nós vamos continuar a considerar o nosso papel na cidade, como a gente se comporta nela e como é que nós podemos intervir no espaço que a gente ocupa na cidade. Vamos lá? Bora lá. Vou compartilhar com vocês, então, aqui a minha apresentação e ela está aqui, ó. Vamos lá? Veja que imagem tipicamente urbana que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem aqui no primeiro slide um endereço muito famoso da capital do nosso estado. É a Avenida Paulista, e aqui nós vemos o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, que tem a maior coleção de arte da América Latina. Corpo, Caminhos e Cidade é um assunto que baseia-se nas páginas 15 a 24 do livro 1, que nós começamos a considerar semana passada. Bora lá, então? Começando. Às vezes, a gente passa pela cidade com tanta pressa ou tão distraído que sequer percebe como é a cidade, né? Muitas coisas não passam, não prendem mais a nossa atenção. Então, para a gente usufruir o espaço no qual a gente está inserido, nós temos que nos transformar, temos que mudar a atitude, mudar hábito, beleza? Então vamos lá. Se você não percebe como é Santa Cruz ou o trajeto da tua casa até a escola, então nós temos um problema. Nós precisamos transformar o nosso olhar, mudar o jeito que nós nos relacionamos com o espaço que ocupamos. Será que nós transformamos esse espaço, intervimos nesse espaço, ou nós só passamos por ele em brancas nuvens? Temos que pensar. As cidades, elas foram feitas para o trânsito, então dá a impressão que a cidade nem considera quem anda a pé, não é? A cidade, ela tem mais ruas largas do que tem calçadas largas, tem mais espaço para carros do que tem para pessoas. Em muitos lugares, os carros tomam praticamente todo o espaço e quem anda a pé não tem espaço na cidade. Então, por exemplo, se alguém numa imagem como essa quisesse fazer o seu transporte com bicicleta, não poderia fazer. A gente não vê nenhuma bicicleta nessa imagem, a gente não vê uma pessoa andando a pé nessa imagem. Isso porque a prioridade é o automóvel. Com isso, as pessoas ficam se transportando ou se locomovendo de um lado para o outro da cidade de forma muito mais rápida. Ninguém anda lentamente, ninguém contempla a paisagem, ninguém se relaciona com o outro. Por quê? Porque está sempre de carro correndo de um lado para o outro. Bom, esse é um problema que nós não queremos ter. Nós queremos olhar para a cidade, olhar para as pessoas, olhar para a paisagem, ocupar um lugar nela. Então, devemos prestar mais atenção no trajeto que fazemos, usufruir mais o espaço que a cidade tem, para que a gente não venha competir deslealmente com os carros como nós vemos nessa imagem aqui. Para a cidade ficar diferente, a arte pode fazer muito. Os espaços deixam de ser desinteressantes, cinzas, sem encantamento, uma vez que os artistas passam a atuar nele. Os artistas, quando fazem isso, eles transformam o espaço. Por exemplo, se a gente passa por um lugar onde tem um viaduto cinza, se algum artista intervém ali e cria uma imagem, o espaço se transforma. Quando um artista atua no espaço da cidade, não dentro de um museu, dentro de uma galeria, isso tem nome. Chama-se arte urbana. A arte urbana é feita nas ruas, nos endereços públicos, nas praças, onde todo mundo pode ver. E não precisa ir para dentro do museu para contemplar. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos? Aqui nós temos um grafite dos Gêmeos. Aqui, a fachada de uma casa na cidade pernambucana de Olinda, pintada com o tema do maracatu rural. O artista chama-se Edson Luiz Assunção Vieira. Ele tem já 25 anos de carreira. E ele é conhecido como Selvagem.
Olha que bacana, o que a gente vê aqui são duas janelas que estão no lugar dos olhos, ao centro, o rosto, né, nariz e boca do personagem, e ele todo ornamentado para uma festividade musical pernambucana chamado Maracatu Rural. Já esses, que mostra dedos gigantes saindo do solo, do chão, é do Hélio Rodrigues de Miranda, chama-se Dedos de Deus. É do ano 2000, foi feita de bronze fundido. Ela está no Museu de Escultura ao Ar Livre de Goiânia. Então, olha só, é um outro caso de obra de arte que você pode ver se prestar atenção ao transitar pela cidade de Goiânia. No slide anterior, nesse aqui, essa é a fachada de uma casa em Olinda, em Pernambuco. Então, você, de novo, se estiver pela rua e prestar atenção, você vai notar essa casa ornamentada com essa pintura. Claro que quando você passa por ela e ela está transformada, o seu olhar já muda. Você presta atenção no que não prestava antes. Aqui nós temos um mímico em Salvador, também, né, expondo a sua arte em local público. Aqui nós temos músicos se apresentando na Avenida Paulista, que está lá no primeiro slide. Aos domingos, a Avenida Paulista fica fechada para os carros. E aí as pessoas podem transitar como estão transitando aqui na foto. Elas podem ocupar esse espaço sem a interferência dos carros. E ali a gente encontra gente tocando, cantando, dançando. Nós encontramos gente vendendo obra de arte, gente vendendo comida. Então, nem parece aquela avenida movimentada durante a semana. É um espaço ocupado pelas pessoas que estão andando a pé, usufruindo de intervenções artísticas. O espaço público pertence a todo mundo. Quer dizer, todos nós podemos ocupar um espaço na cidade onde nós moramos. Assim, o espaço pertence a todas as pessoas de uma sociedade. Ele pode e deve ser utilizado por todo mundo. As pessoas podem utilizar esse espaço de diversas formas, seja por meio da arquitetura, das pinturas, da dança, do teatro, de performances e da arte em geral. Aqui nós vemos uma performance de dança na Cracóvia, lá no leste europeu. Para entender melhor como é que nós nos relacionamos com o espaço da cidade, existe uma ideia chamada corpografia humana. Essa ideia foi desenvolvida pela arquiteta e urbanista Paola Jacques e pela bailarina Fabiana Brito. Corpografia é a maneira como entendemos a relação entre a cidade, o corpo e o espaço que o corpo ocupa na cidade. Vamos pensar assim, geografia é o estudo do planeta Terra e corpografia urbana é o estudo do corpo dentro da cidade, do corpo das pessoas, como as pessoas ocupam os seus espaços dentro da cidade. Essa é uma iniciativa de uma arquiteta e de uma bailarina, Paola Jacques e Fabiana Brito. Elas estudam como é que o corpo ocupa e se comporta dentro da cidade. As autoras dessa ideia, elas acreditam que podem existir diferentes formas de nós utilizarmos os espaços públicos das cidades por meio de manifestações artísticas. Por exemplo, a arte urbana que vimos antes, lá de Salvador, como um mímico, que está ali apresentando seu trabalho ao público. Ele não precisa de um teatro, de uma galeria, de um espaço coberto para exibir o seu trabalho. Ele faz isso na via pública, na calçada. Todo mundo que está passando ali pode ver. O nosso corpo, ele ocupa um lugar na cidade também. Se nós pensarmos bem, toda vez que ocupamos um espaço, nós o transformamos, pois nosso corpo interage com ele. Vamos pensar num espaço aí de Santa Cruz? Tem aquela praça em frente à prefeitura, não tem? Aquela praça, ela fica cheia de gente no final do ano, claro, quando não tem pandemia, quando aquela praça fica toda ornamentada para o Natal, com enfeites feitos de garrafa PET. O pessoal vai para lá e fotografa, e contempla e visita a casa do Papai Noel, e contempla os enfeites, e é muito legal, porque aquele espaço que no dia a dia passa despercebido, no final do ano ele passa a ser ocupado pelo público de uma forma diferente. E a ocupação do público transforma aquele espaço, ele deixa de ser aquele espaço de trânsito do dia a dia para ser um espaço de interação entre as pessoas e a própria praça. Assim, nós estamos sempre transformando e sendo transformados pelo espaço público. Ele altera o nosso modo de vida e nós o alteramos também. Agora, a gente precisa parar, observar a cidade, para não perder as experiências que ela pode nos oferecer.
Agora, nosso desafio como cidadão, como habitantes da cidade, é buscar novos modos de ocupar a cidade, onde nós moramos, percebemos suas cores, o que elas nos oferecem, e fazer com que isso seja oferecido para outras pessoas e fazer com que isso faça diferença na nossa vida. Quer dizer, a gente tem que se relacionar com a cidade de uma forma mais saudável, prestar atenção nela, permitir que ela nos transforme e fazer alguma coisa para transformá-la positivamente também, certo? Se ocupar a cidade de diferentes maneiras é benéfico tanto para a gente quanto para a cidade, a gente precisa fazer algumas coisas. Então vamos lá, vamos pensar. O que dá para fazer para a gente ocupar a cidade, os espaços públicos de uma forma mais saudável, mais transformadora? Aqui nessa imagem, a gente vê a Praça da República, aquele prédio amarelo ali no fundo, ó, é a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E esse aqui é um bloquinho de carnaval. Isso, antes da pandemia, as pessoas faziam muito em São Paulo. Iam para a rua pular carnaval, né? Ficavam horas ali se divertindo, ouvindo música, dançando. Bom, vamos pensar em você que está vendo a aula do Pro aí. Qual é a tua relação com a cidade? Que lugares da cidade você visita? Você vai para um bairro diferente, você vai para uma praça, você vai para a casa da avó que mora lá longe, você vai para o sítio, ou você vem do sítio para a cidade. Tem lugar na cidade que é especial para você? Se eu perguntar lá para a moçadinha do primeiro aninho, muita gente vai falar do parquinho ali em frente ao santuário, tenho certeza, né? Os adultos, de repente, vão dar outra resposta. Tem algum lugar que você não gosta da cidade? De repente tem. E isso também influi no jeito que a gente se relaciona com o espaço que ocupa. Bom, tem artista que se dedica a criar exclusivamente para o espaço público. Esse é o caso de um artista inglês chamado Banksy. E ele trabalha no espaço público criando grafites como esse que a gente vê nesse slide, nesse slide agora. Ele pratica o que é chamado de arte de rua ou arte pública, certo? Vamos pensar mais um pouquinho a respeito do Banksy. Esse trabalho chama, se não me engano, o Atirador de Flores. Ele parece ser um rapaz bravo, né? Com o rosto coberto por uma máscara e ele está a ponto de atirar um ramalhete de flores. Pois é, parece que ele vai atirar uma pedra, uma bomba, alguma coisa. Não, ele vai atirar flores. Vamos ver como é que isso foi criado, por que foi criado, onde foi criado. Vamos lá. Banksy não dá entrevistas, ele não permite fotografias e ele tenta a todo custo esconder sua identidade. Não se sabe ao certo qual é o seu nome de verdade, sua idade, por exemplo. As pessoas não têm acesso a isso porque ele é muito recluso. É um caso bastante curioso e nos ajuda a entender como é que a arte de rua pode transformar o olhar das pessoas. O que sabemos é que ele é um artista de rua que ficou muito conhecido primeiro na Inglaterra, de onde ele vem, e depois ele ficou famoso no mundo inteiro. Ele costuma trabalhar com grafite, né? Grafite nos muros das cidades em vários países. Então, aquele que a gente viu aqui, ó, nesse slide, foi feito em Belém, no Oriente Médio, que é uma região muito conflituosa, muito complicado morar ali, porque é uma região violenta. A área em que foi criado esse painel de grafite fica nessa parte do mundo, em Belém, no Oriente Médio, que tem guerras e conflitos há muitos séculos. O Banksy fez, então, essa imagem que é muito interessante, muito impactante. Um jovem com a aba do boné para trás, usando uma máscara, ele segura e parece que vai tirar uma bomba, ou um coquetel molotov, ou uma pedra. Ele usa um lenço para cobrir o rosto, mas, na verdade, aquela expressão de raiva leva ele a tirar um buquê de flores. Mas ele parece muito alterado, né? Agora, pensando nessa proposta do Banksy, nós vamos responder a questões na página 19. Sabendo que essa é uma parte do mundo muito conflituosa, responda às perguntas a seguir. Página 19, atenção. Por que você acha que Banksy grafitou um menino que parece estar com raiva, mas atirando um buquê de flores, não uma pedra, por exemplo? Como é que você pode explicar essa imagem? Dá uma resposta para o professor na página 19, fotografa e manda no particular. Depois, páginas 20 e 21. Existem algumas perguntas e um teste para vocês responderem nessas duas páginas. Vocês vão responder, fotografar e mandar para o professor também. Isso tudo vai ajudar a construir o nosso conhecimento e nos preparar para eventuais testes de conhecimento, né? Para ver se a gente está caminhando bem, o que a gente precisa fazer de novo, o que nós precisamos retomar ou como podemos avançar, tá bom?
Eu espero que vocês tenham uma semana muito boa, que se cuidem e que a gente esteja logo, logo de volta onde a gente tem que estar, que é a escola. Beijo grande, saudade do professor.